Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo, né, pelas plataformas, quem está nos acompanhando ao vivo agora pela nossa TV, TCM, Brisa Neto. Daqui a pouco, Joyce traz todos os canais. Boa tarde. Nós hoje estamos recebendo aqui nossa querida reitora, Cecília Maia, que está aqui no nosso estúdio da nossa TV. Joyce vai trazer agora, né, o currículo dela, que é bem grande. Ela está mandando reduzir aqui. Boa tarde, gente. Obrigada, Cecília, por aceitar nosso convite. Eu confesso que se eu for ler o currículo de Cecília, que eu fiquei passada, é 15 minutos do nosso programa. Então, vou resumir, como ela disse aqui, mãe, mulher, pesquisadora, professora e a terceira reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? E que ela estava aqui falando, Larissa, que eu já vou colar e botar nos meus slides para fazer a apresentação fora do Estado, porque eu me amostro. Quando eu digo que sou de Mossoró, e tem mais uma que é pioneira, né? Nós tivemos a primeira mulher reitora de universidade pública do país, olha aí. Maria Gomes, exatamente. Vou acrescentar mais uma para eu me amostrar. É porque é muito importante falar, né, Joyce, de quem nos inspira. Por mais que a história ela possa vir de muito tempo, não é? Vem passando. Lógico. Imagino que Cecília se sinta também, talvez ela não diga isso para não soar como vaidade, mas com inspiração para muitas mulheres. E a gente tem aquele sentimento, né, que mulher não tem que apenas trabalhar, tem que dar certo, tem que provar a competência, né, Cecília? É verdade. E aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, bem especial a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, é um prazer poder participar aqui com vocês. Duas referências femininas também para nós, Larissa, Joyce. Obrigada. A gente tem discutido muito sobre empreendedorismo feminino e a gente vê que vocês despontam em relação a essa temática. Então, para a gente, enquanto reitora, terceira reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, realmente eu acho que fica esse compromisso, vamos falar assim, Larissa, com essa pauta das mulheres, né? Eu acho que a expectativa da comunidade universitária, quando elegeu a terceira reitora mulher, era muito grande na perspectiva de deixar legados. E a gente, logo que nós assumimos, eu e o professor Chico, nós instituímos por resolução a equidade de gênero na nossa equipe gestora. E já fica, parabéns, né? E já fica esse marco, né, da nossa gestão em relação às mulheres e tantas outras coisas que a gente vai conversar ao longo de todo o programa. Quando você fala essa questão da equidade na escolha de sua equipe, a gente tem a certeza de que não basta ser mulher. Você tem que ser mulher e você tem que abrir espaços para outras mulheres. Defender as outras mulheres, né? Porque muitas e muitas vezes, Cecília, eu falo mais do lugar da política, que é uma atividade que eu exerço há muito, acho que desde que tomei conhecimento, consciência, não é, de minha vida, muitas vezes é um ambiente marcado pela disputa ou marcado por mulheres que chegam de diversas formas aos mandatos e não trazem em si esse reconhecimento à força que nós temos, nem muito menos a força da voz e o que devemos fazer, que é exatamente lutar. Você pode escutar um pai, você pode escutar um irmão, você pode escutar a mãe, você pode escutar um assessor, uma assessora, mas você tem que se lembrar sempre da quantidade de gente anônima e que não tem voz que representa, né? Exatamente. Larissa tem uma voz muito forte em nós mulheres, que eu acho que é uma voz sensível e uma voz de fortaleza, que a gente não pode se distanciar dela. Sim. Principalmente porque a gente tem pertença em falar. E eu acho que a importância de ter mulheres ocupando esses cargos, e por isso que eu defendo a equidade, é na busca de ter pessoas que sintam de verdade na pele, como a gente costuma falar, e consiga pautar. Agora, não adianta a gente só passar por esses cargos. A gente precisa deixar alguns marcos, alguns legados. Eu tenho dito em todos os espaços que eu ando, que eu tenho a oportunidade de usar, né, de um microfone, de fazer fala, em dizer que a luta não é somente de mulheres. É uma luta de mulheres, de homens e de toda a sociedade. Isso é preciso também que a gente deixe muito determinado. E uma coisa, quando a gente está discutindo também sobre isso, é a questão do como é que a gente está criando os nossos filhos e as nossas filhas. Porque eu acredito nessa criançada. Eu acredito que a gente pode ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais
próxima do real, daquilo que a gente merece e almeja através das crianças. Porque mudar concepção de nós mesmos, que já estamos aí num processo, é muito difícil. Diferente, como muitas vezes nós somos hoje, não sei se a gente pode falar assim, mas eu em casa, eu permito isso, nós somos também um pouco educados pelos nossos filhos, pelo que eles trazem de bagagem da escola, das vivências, e isso é muito bom. Porque ninguém cria numa bolha, né? Então, eles trazem, eu sou mãe de 3, né? Aí eu tive Marina e Lara e Cecília e Joyce. Eu olhava ali e dizia assim, eu vou criar as meninas para que elas saibam o valor que elas têm. Tratamos questões ligadas a sexo, a respeito ao corpo, ao espaço no mercado de trabalho, espaço na escola, mas sempre mostrando para as meninas que elas podiam mais, que elas precisavam se respeitar e seguir em frente, buscar qualificação e, né, dar o recado delas, vamos dizer assim, deixar o legado delas também na vida. Quando eu fiquei grávida de Gabriel, eu dizia, ai, Jesus, será que eu vou saber? Porque, e eu dizia, se para elas, se eu as criei para que elas tivessem essa voz, para que elas soubessem respeitar o seu espaço e o dos outros, como mulheres, eu dizia, de não serem submissas, de não aceitarem relações abusivas, aí eu dizia, e com ele, como é que vai ser? Como é que vai ser? E com ele é o respeito às mulheres e dizendo tudo que nós merecemos, né? Exatamente. Mas em algum momento pintou essa insegurança de como eu conseguiria educar o homem. É interessante quando a Cecília fala que é uma construção de homens e mulheres, eu me lembro de João Campos, né? O prefeito de Recife. Eu acho que foi um marco. Eu fiquei muito emocionada quando ele fez a mudança do brasão da prefeitura, porque eram 2 leões, ele botou um leão e uma leoa. Olha só. Acho que é isso, assim, é bem simbólico, mas é uma coisa que traz essa representatividade, essa necessidade de ter uma mulher ao lado. Nessa linha que você está falando de exemplos, eu acho que vale a pena a gente relatar aqui, no primeiro fórum da Associação Brasileira das Reitoras e dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, o nome não era assim, como eu disse. Sim, agora, era reitores. Uhum. E aí, Larissa e Joyce, aconteceu um episódio onde foi acontecendo uma composição de mesa. E a composição de mesa foi acontecendo, entrou o primeiro homem presidente, entrou o segundo, entrou o terceiro. Quando chegou no 10º, eram todos homens, não tinha uma mulher. E aí, nós, mulheres reitoras, uma olhamos para a outra e ficou aquela inquietude. Aí a pequenininha de Mossoró. Aí a gente, né, num processo visual, a gente meio que já mostrou indignação. Né? E aí quando terminou... É o desconforto, né? Parece que vai dando. E aí as justificativas também, né, que vem, aí, enfim. E aí o que aconteceu? Terminou o processo, né, de composição, houve a cerimônia, só que quando finalizou, a gente foi conversar, né, e a gente disse que não tinha como, né, por mais que nas representações das entidades que enviaram não tivessem mulheres, mas era importante a participação de mulheres, porque tinha mulheres. Mudar. E aí nós mudamos o nome da associação. Não baixa a composição, né, da mesa, mudou o nome. Exatamente. Aí, assim, nessa questão ainda de mulheres, eu acho que para aquelas que estão nos ouvindo, e a gente sente, Larissa e Joyce, a necessidade de dizer como educadora hoje, né, que nós oportunizamos já muitas pessoas. E aí eu estou colocando no universo de mulheres e de homens. Mas tem muitas ainda que ainda não conseguiram perceber uma luz. E a luz, eu digo muito, em todas as falas que eu tenho oportunidade, dizer que a educação, ela pode ser essa luz. Sim. A educação, ela pode transformar. A educação pode ser essa ferramenta de emancipação. Com certeza. Né? E aí muitas ainda estão nos ouvindo e estão ali num processo que não está conseguindo ainda ver como sair. E aí é onde a gente coloca a nossa universidade à disposição. Por isso que a gente tem tratado essa temática de forma muito forte, trazendo as pesquisadoras, os pesquisadores que estudam isso, para que a gente possa dar um grito ainda maior à sociedade e diga: olhe, nós estamos aqui, vamos construir, temos muito o que fazer ainda, temos muitos desafios, mas vocês podem contar conosco. E muita gente não sabe a grandeza da universidade, né? Sim, exatamente. Sim. E Cecília, na campanha dela, falou muito da importância de fazer essa interação de sociedade e universidade. Como é que está sendo?
Olha, a melhor coisa que a gente tem feito é essa integração. Eu digo que não basta nós, enquanto pesquisadores, acharmos que sabemos quais são os problemas da sociedade. Nós precisamos vivenciar com a sociedade os problemas e, a partir dessa construção coletiva, também construir as soluções. É totalmente diferente de que estar dentro de um laboratório, imaginando como é que está o cenário lá fora e levando uma solução que muitas vezes pode ser aplicada num ambiente controlado, mas que quando você chega para a aplicação é totalmente diferente. Muito genérico, né? Num ambiente genérico. Quando você conhece a realidade, ali tem E aí as nuances, onde a gente está fazendo toda essa articulação, obviamente, né, que com as diretrizes nacionais da curricularização da extensão, isso também passa a ser uma obrigatoriedade das universidades em levar a curricularização para todos os cursos da graduação. E aí é onde a gente começa a comprovar, a mostrar ainda mais a importância dessa articulação universidade e sociedade. E aí você começa a ajudar no desenvolvimento da sua cidade, da sua região, do seu estado e do seu país, que é a nossa missão enquanto universidade. Transformar vidas, né? Que Cecília dizia até um termo, não lembrando como é, que era para fora da universidade, não é? Que era uma universidade sem os muros. Extrapolar os muros, né? Era para fora, não só para dentro. E a gente tem feito um trabalho muito bonito. Para dentro a gente sabe que precisa para garantir a qualificação, para garantir as notas, né? E que a UERN tem sido destaque. E tem outra coisa, Larissa. Desculpe, eu lhe interrompi, Cecília, você ia falar do trabalho. Não, e assim, tem uma outra coisa que nós, enquanto instituição de ensino, né, a gente precisa pensar no nosso estudante, no estudante que vai ser formado durante um período e que ele vai ser inserido no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, ele quer o quê? Ele quer uma formação acadêmica, mas ele quer uma formação humana, ele quer uma formação cidadã, ele quer uma pessoa que tem uma visão plural, que tem uma visão diversa. Então, onde é que esse estudante ele vai aprender? Tem que ser na nossa universidade. Então, por isso que eu digo que a universidade, ela não pode ser somente um ambiente de aquisição de conhecimento técnico-científico. Tem que ir além. E se a gente trouxer para a missão de ser uma universidade do Estado, a gente aumenta ainda mais essa responsabilidade, porque nós somos do Estado. Nós precisamos devolver ao Estado as inúmeras possibilidades de desenvolvimento, seja na área de saúde, seja na área da educação, seja na área social, seja na área econômica. Então, a gente tem esse compromisso para com o Estado. A gente precisa ter essa devolutiva. Não que as outras não tenham essa particularidade, né? Mas eu acho que a gente, enquanto Universidade do Estado, a gente tem essa missão ainda mais robusta. Cecília, muitas pessoas fizeram parte da luta pela autonomia da nossa universidade. Eu me refiro a pessoas que trabalham na universidade, pessoas que foram reitoras e reitoras da universidade que sonharam com isso. Concretizada a autonomia. Foi uma coisa boa? Era o esperado? Foi e é. E eu não tenho dúvidas de que esse passo ele era importante no fortalecimento da nossa universidade. E aí, sempre em tempo ainda de aproveitar para agradecer a todas as pessoas que passaram, as pessoas que estão e aquelas que ainda vão usufruir, seja de uma ação de ensino, de pesquisa ou de extensão. As que torceram, né? Porque eu acho que vocês lutaram tanto, inclusive Larissa, enquanto deputada, lutou muito pela autonomia financeira. Sempre falava, né? Sempre falava. E aí, eu nunca participei, fiz parte da UERN, mas era uma torcedora pela autonomia financeira, porque sabia da luta. Assim como você, a sociedade, ela abraçou. A sociedade abraçou essa luta com todas as forças. E por isso que eu digo, a gente agradece a nossa comunidade universitária, a gente agradece a classe política, que foi imprescindível no momento que a gente teve um compromisso de uma candidata a governo, que era a professora Fátima, porque ela assinou um documento quando candidata, e aí finaliza o primeiro mandato dela com essa ação cumprida. E aí a gente agradece a classe política também, como eu sempre faço questão, Larissa, de dizer, através do presidente Ezequiel, que também possibilitou com que aquele processo fluísse. Obviamente que eu falo o nome dele enquanto presidente, mas tem todos os deputados que abriram seus gabinetes. E você bateu na portinha, de todos. Né? Larissa ajudou muito. E é uma luta que era de todos. Porque é uma luta que não pode ter dono. Exatamente.
Eu acho que tem que se ter um respeito muito grande. E, como ela disse, é a Universidade do Estado. Né? Cecília, falando a questão da governadora, ela ainda fez outra coisa muito importante para a nossa universidade, que foi o fim da lista tríplice. Exatamente. Né? Demonstra um respeito muito grande à política interna da universidade. Né? Quantos órgãos ainda estão com lista sextupla, com lista tríplice? Inclusive, a própria Andifes agora, né, que é a associação também das instituições federais, está solicitando ao ministro Camilo e ao presidente Lula o fim da lista tríplice, onde a governadora ela foi vanguardista nesse sentido, né, entendendo que a decisão teria que partir da comunidade universitária. Então, uma vez votado pela comunidade universitária, era aquele nome e basta. Resultado. Né? Então, isso é muito importante, porque não basta você só ter uma autonomia financeira, você tem que ter uma autonomia plena, como a gente fala, né? E a autonomia plena passa por isso também, de não ter interferências, e a universidade, ela já goza desse aspecto, Larissa. Quando a gente abre as portas, né? Quando a gente bate nas portas de todos os deputados, independente de bandeira política, nós somos bem acolhidos, nós somos bem recebidos, nós somos entendidos e nós somos também defendidos, que isso é o mais importante. Graças, né? A Deus, né? Graças Porque a Deus. A gente teve um período de dificuldade quando quiseram fazer um discurso de privatização, de um estudo, de um ensino de tanta qualidade que muda a vida de tanta gente. E é como se a UERN fosse só de Mossoró. Exatamente. Né? E aí, quando você fala, e aí eu me emociona, inclusive, porque você fala, nós somos do Estado, e aí é um grande legado que a UERN tem para levar para o Estado. E é outra coisa que Mossoró, né? Exatamente. Pode oferecer. Joyce, quantos... São 6 campos. Isso. Quantos jovens, né, precisam de se deslocarem para Mossoró em ônibus, vindo de outros, até do estado do Ceará. Exatamente. Né? Vem muita gente para cá. Com a UERN chegando a diversos lugares, você, inclusive, diminui essa quantidade de jovens se deslocando. E a gente não pode esquecer da construção da universidade, né, há 55 anos atrás. A gente vai completar 55 anos agora, dia 28 de setembro, e a gente, às vezes, esquece um pouco, mas a gente sempre enaltece e reforça a missão primeira da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, foi levar o ensino superior para o interior do Estado. Não se contentando em ficar somente na cidade de Mossoró, foi expandindo. Fomos para Sul, fomos para Pau dos Ferros, Caicó, Natal, Patu, dando oportunidade. E aí, Larissa, tem um outro detalhe que eu acho importantíssimo a gente aproveitar para dizer o seguinte: nossa missão primeira era ensino de graduação. Né? E aí, depois, o que é que nós fizemos? Vamos expandir para a pós-graduação. Hoje, é realidade 22 cursos de mestrado, 4 de doutorado, no interior, sobretudo no interior do estado, porque nós estamos também em Natal, na capital Natal, mas estamos também na Zona Norte, onde na Zona Norte a única universidade pública que tem é a universidade. E a Zona Norte de Natal corresponde praticamente a uma Mossoró. Exatamente. Né? Então, é de 15 anos, né, da pós-graduação. 15 anos de pós-graduação com esses números. E, rapidamente, e eu sei que é importante a gente elucidar através de exemplos, mas eu escutando um depoimento, há uns 15 dias atrás, de uma colega que ela tem deficiência, né, deficiência motora, e ela dizendo da felicidade dela, Larissa, de não somente, Joyce, ter a graduação na universidade, mas de ter tido a oportunidade de ter feito um mestrado. Aí eu pensei imediatamente, eu disse, poxa, há tantos anos atrás eu precisei sair de Mossoró para fazer o mestrado em Campina Grande, porque nós não tínhamos pós-graduação na porta. Aí me coloquei imediatamente no lugar dela. Imagine se essa pessoa, e eu conversei isso com ela, se essa pessoa teria condições, se não fosse em Mossoró, teria muito mais dificuldades. Né? E aí, quando eu digo a importância de levar o ensino superior para o interior, né? Isso é o mais importante, porque a gente pode até achar que não é necessário alguns, porque muitos iam para a capital, mas quem ia para a capital? Quem tinha condição. Quem tinha condição. E a classe trabalhadora, como a gente sempre costuma dizer, será que tinha oportunidade? E era uma dificuldade, porque, inclusive, quando deputada estadual, Cecília, muitas vezes eu fui procurada por jovens aqui da cidade de Mossoró. Larissa, me ajuda a conseguir a residência universitária, porque eu passei no vestibular, era vestibular, não era nem ainda, e eu não tenho como me manter. E então, aí aumenta o desafio da gente, né? Então, é fantástico. Aumenta o nosso desafio também, porque hoje
a gente, por um tempo, a gente se contentou, né, e eu estou falando enquanto sociedade, de expandir o número de pessoas que chegavam na universidade. Hoje, isso por si só não basta. A gente tem um número aí de vulnerabilidade de pessoas com vulnerabilidade socioeconômica muito alta. Então, a gente tem um segundo pilar da assistência estudantil que precisa ser trabalhado, que é a permanência. Não adianta você somente entrar. Você tem que entrar e você dar condições para aquele estudante ele ter sua formação com qualidade. E depois você tem um terceiro aspecto. Como é que esse aluno vai ter o diploma na mão e ele vai ser inserido no mercado de trabalho? Então, perceba que são 3 coisas distintas e que precisa de políticas muito bem definidas, que nós, enquanto universidades públicas, nós aproveitamos também a construção do plano plurianual, tanto do governo federal quanto também do governo estadual, para que a gente pudesse colocar lá a definição de uma política ainda mais assertiva para esse cenário de vulnerabilidade socioeconômica que a gente viu aí na pandemia ser revelado de forma ainda mais gritante. E a gente vê, né, Cecília, como os profissionais da nossa universidade, eles têm qualidade. Quando é feita a avaliação da universidade, ela tem uma boa nota. Você vê gestores municipais, estaduais, constantemente buscando talentos da universidade para compor secretariados, áreas estratégicas dos governos. Não é? Isso mostra a competência. Eu tenho uma amiga, Andréa, mandar um beijo para ela, que é professora da UERN, ela foi minha colega lá, e o sonho dela, Joyce, era ser professora da universidade. Eu ainda hoje brinco com ela, porque ela dizia assim, Larissa, é um sonho para mim voltar para a UERN como professora. A gente lá na universidade. Aí a gente se encontra no colégio pegando os filhos. Eu digo, e aí ainda é a mesma sensação? Ela disse, Maria, eu sou feliz demais na universidade. Então, continua sendo a casa dela, como Cecília, né? Que chega lá para estudar e acho que nem nunca se imaginou. Imaginou, Cecília? Agora vamos entrar na... Imaginou? Olha, eu imaginei, né? Foi uma construção, obviamente. Pro universo, né? Mandamos para o universo, mas a gente vai organizando. Eu sou muito planejada, Larissa. Eu tenho as minhas metas para os próximos 10, 15 anos. Tenho até que rever de vez em quando, porque as coisas estão avançando muito rápido e a gente vai reconfigurando, digamos assim, reajustando, se né? a necessidade, né? Vai Mas assim, adaptando. eu sempre quis muito, né? E a minha mãe sempre fala, e aí eu não falei nela ainda, mas a minha base de referência feminina é muito a fortaleza e a sensibilidade da minha mãe. Minha mãe, ela é enfermeira, minha mãe é também educadora, professora do estado, aposentada hoje, enfermeira ainda do hospital Milton Marques. Então, ela tem essa relação muito próxima com a humanescência, com acolhimento. Eu acho que isso é muito dela, né? Eu trouxe isso muito dela. E uma boa ouvidora também, eu acho que foi por ela. E aí, nessa linha, eu acho que é importante a gente frisar muito essa questão mesmo das referências, como a gente vinha falando, né? E é ainda mais salutar a gente sempre colocar isso para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, sempre ter essas referências. Então, na política, né, quem é nossa referência, se você quer ser política? Como mãe, quem é sua referência? Como professora? E aí, eu fui para uma área muito masculina, né, que é a área de ciência da computação. E aí nós tínhamos poucas referências femininas. Mas o que eu quero, de fato, ser mais objetiva nesse questionamento, Larissa, é que eu acho que as referências, elas são muito importantes para essa composição do que nós somos. E aí, nesse planejamento, né, que a gente faz a curto, médio e longo prazo, ter essas visões, ter essas inspirações, eu acho que faz parte. E eu digo muito, né, quem convive comigo, eu digo, olha, eu quero o melhor de você, e o que eu achar que não é legal, eu vou colocar ali debaixo do tapete, né? Mas a gente vai tentando absorver o melhor de cada um e buscando, obviamente, ser uma melhor pessoa, né? Então, em relação à reitoria, eu queria muito ser pesquisadora,
né, educadora, entrar numa universidade como professora, e aí foi um processo natural. Quando eu cheguei na Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, eu acho que eu me identifiquei muito lá, porque eu escutava muitas pessoas, às vezes as pessoas chegavam com um problema que para mim poderia ser pequeno, mas que para ela muito grande, e a gente ia ouvindo, ia discutindo, ia vendo possibilidades. E a gente também tem, para não falar, né, a gente tem muitas pessoas no decorrer do caminho que nos inspiram muito. E professor Pedro, né, o anterior reitor a mim, ele sempre foi uma inspiração também para mim, né? E quando a gente diz que as inspirações, elas precisam ser de homens e de mulheres, mas de pessoas que a gente, de fato, diga assim, eu quero pegar um pouco disso e trazer para mim. E isso é o mais importante para aqueles que estão nos ouvindo, né? Pessoas que nos motivem, que nos levem para frente, que nos instiguem, que nos faça olhar diferente quando a gente nem mesmo percebe que tem uma força e a pessoa diz, você tem força, vai em frente. Você está falando disso, eu estava lembrando aqui, eu tava, na minha aula de hoje, a professora dizendo, com certeza você já esteve num local de trabalho que você não queria estar. Aí você diz, não, eu não preciso estar aqui, mas você precisa. Para você entender o que você não quer ser. Isso. Do mesmo jeito que a gente tem referência de dizer, eu quero um pouquinho disso aqui. Existem pessoas que a gente olha e diz, eu não quero ser como essa pessoa. E essas aí é o que vai ainda lhe modulando melhor, né? Cecília, e concurso para a nossa universidade? Bom, nós estamos no processo de contratação da banca para o concurso. Hoje, todos os nossos processos, eles passam pela Procuradoria-Geral do Estado, frente a uma ação civil, que todo o Estado hoje, né, precisa que todos os processos passem por lá. Então, a gente está numa expectativa muito alta de responder todas as diligências que já chegaram da PGE. A gente, essa semana, está respondendo para devolver, e tão logo a gente receba o parecer final, a gente quer fazer a contratação da banca e, posteriormente, o edital na praça. Então, a expectativa para a nossa comunidade é altíssima, porque a gente está precisando desses servidores há muito tempo. A gente está em setembro, né? Isso. E aí, a expectativa é que a gente finalize o ano com o edital, né? E aí eu estou trabalhando nessa linha. Agora, obviamente que isso são previsões, né? Mas que a gente vai fazer... depende só da universidade, né? Que a gente vai fazer todo o possível para que isso aconteça. Por quê? Porque a nossa comunidade, ela está precisando muito. E a sociedade, aí, né? Os concurseiros estão também nesse controle social, né? Que é muito bom. Quem sonha em entrar na universidade como você, já vai se preparando. Cecília, eu estava aqui curiosa, porque você estava falando antes sobre a questão da humanização, né, que a UERN traz essa coisa. Você entrou na universidade há alguns anos, estudou, depois ocupou vários cargos. Eu já fiz faculdade antes e agora estou fazendo agora aos 41 anos de novo. E eu percebo uma mudança. Sabe? Da idade, uma mudança. Eu também faço. Uma mudança, tá vendo? Sendo mais velha. Pois é, mas aí também vocês também já cursaram, né? Você sente a diferença dos estudantes? Você sente uma diferença do que vai buscar, do que, sabe? Dos professores também? Olha, eu sinto a mudança, obviamente, é um tempo diferente, as informações estão aí muito mais disponíveis para a gente. E aí, até o pessoal diz, olha, cuidado para você não dizer seus exemplos, que você denuncia a sua idade. Eu não tenho problema disso. Não. Mas eu fui da era, né, se é que a gente já pode falar assim, de ficar feliz quando eu fiz um e-mail. Ou seja, eu estou falando já de 2 décadas, né? E aí, em 2 décadas... 2 décadas é uma coisa tão pesada. Não é? Não, mas é mais suave, né? Mas muita coisa... 20 mas anos. muita coisa mudou de lá para cá. Especialmente por isso que eu acho que a gente nem deveria ter o mesmo perfil de estudante, porque a quantidade de dados, e obviamente transformada em informação, é inumeramente, é gigante. E essa presença da inteligência artificial é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Como vai repercutir. Exatamente. Na questão de trabalhos que são apresentados. Na didática, na metodologia. Como as coisas estão sendo feitas, né? E assim, mais uma vez, como a gente precisou reaprender os processos no momento de pandemia, a gente já está necessitando reaprender também nesse momento de tanta tecnologia disponível. Tanta informação. E interessante, né? Que aí é um tema que a gente pode até fazer um outro programa sobre isso, mas a gente nunca foi tão informado de muitas coisas, mas tão desinformado. Isso. Né? E aí eu digo, Larissa, que a gente hoje, Joyce, vive a era da instantaneidade e da superficialidade. Né? As relações muito superficiais. A gente dá um bom dia, mas não sabe como é que Larissa está naquele dia. Né? É como se fosse
é como se fosse um robô. Não, eu vou dar bom dia porque tem que dar bom dia. Mas, peraí, Larissa, bom dia, você tá bem? Hoje você tá diferente. Né? Não tem mais isso. É a questão do ouvido e escutar, né? E a instantaneidade é essa questão que a gente está vivendo o mundo do outro, né? Mundos paralelos e mundos não reais. Essa questão do mundo não real é uma coisa bem complicada, mas Cecília falando dessa questão de que as pessoas veem ali, vamos dizer, a manchete na rede social e não vai para o conteúdo, a nossa família sempre trabalhou com comunicação e às vezes a gente sofreu um pouco com isso, que as pessoas só olham a manchete. Se vier uma manchete negativa com você, a pessoa não vai olhar. Muitas vezes o corpo e às vezes não tem nada a ver a matéria, tá né? ok, né? E a manchete, não. Mas são os desafios de cada E época, hoje as legendas, né? Ninguém lê legenda, né, de rede social. Ninguém lê legenda, aí vai para perguntar. Cecília, como está o trabalho no acolhimento aos alunos LGBTQIA+, QIAP+, né? Ótima oportunidade de também dizer dos avanços da nossa universidade, né? Primeiro, a gente fez uma reestruturação administrativa. Hoje, a gente conta com uma diretoria de ações afirmativas e diversidade. E essa diretoria, ela dá conta desses temas transversais e que precisam ser muito bem discutidos, muito bem construídos, com cada segmento. Né? E isso a gente está fazendo aqui. Nossa diretora da DIAD é a professora Eliane Anselmo, tem feito um trabalho muito interessante, juntamente com o professor Tobias e com a professora Suame. Então, ambos trabalhando aí nessa perspectiva, mas hoje muito mais no sentido de diagnóstico, de construção, para que a gente possa também construir o nosso modelo. Né? E assim, a gente tem feito um trabalho gigante junto também a todas as nossas unidades, porque a gente muitas vezes, né, por estar em Mossoró, fala em Mossoró, mas nós somos multicamp. Sim. E eu digo muito que o nosso compromisso é chegar em todos os espaços da mesma forma. Né? E aí nós implantamos também a ouvidoria descentralizada. Então a gente tem uma ouvidoria aqui e uma ouvidoria em cada campus. E isso é muito importante, né? Porque não é somente para reclamação, mas é para uma construção, é para uma informação, é para uma orientação, e as ouvidoras, elas têm atuado e ajudado muito nessa perspectiva também, né? Então, eu acredito muito que a gente avance, né? A questão dos negros e negras, a gente tem avançado em relação às cotas étnico-raciais, mas não basta somente a gente ter as cotas, a gente precisa também fazer um trabalho de desconstrução. Ao longo do tempo, né, nós estamos numa sociedade totalmente patriarcal ainda. Sim. Então, tem muita coisa que a gente precisa desconstruir, né, e construir da forma correta. E aí, eu acho que essas discussões, elas são imprescindíveis e elas têm que acontecer na nossa universidade, porque aí é onde está a nossa potência, Larissa. A gente, muitas vezes, está ali formando pessoas que daqui a pouco estão no mercado de trabalho. Né? Então, o nosso poder de ampliar essas discussões, ela é gigante. Né? Você está com uma sala de 40 pessoas que daqui a pouco estão ensinando a outras 40, e aí faça a multiplicação. Né? Então, por isso que a gente preza muito pela formação humana, né, agregada à formação acadêmica. E a universidade sempre foi muito preocupada com a questão da inclusão, né? Outro aspecto, né, que a gente, mesmo antes da lei, antes da lei federal, a gente já tinha instituído isso. Que isso é muito importante também, né? Então, hoje nós temos estudantes com deficiência, aproximadamente 235. Obviamente que nós temos muitas necessidades, sempre eu faço questão de dizer isso, mas eu acredito que a sociedade como um todo, ela precisa ainda de um bom amadurecimento em relação a isso. E o bom amadurecimento vem com financiamento, e por isso que no PPA também a gente colocou lá a necessidade de uma política que desse conta também dessa acessibilidade. Porque a gente pode até botar no nosso planejamento, mas a gente sabe que o orçamento de universidades como um todo é muito escasso. Se a gente não tiver uma política definida de cima para baixo, a gente vai demorar muito tempo. Há poucos meses eu participei de uma discussão muito interessante aqui no Lauro Monte, que a UERN estava, a UFESA estava, que era discutindo a chegada às universidades das pessoas com autismo. Né? Porque são muitas vertentes que a universidade tem que trabalhar. Tem a questão da pessoa com a deficiência física, que ela vai quebrar as barreiras, mas tem as barreiras que são invisíveis. Muitas. Né? Que talvez sejam até maiores. E né? Porque muitas vezes você não chega só com uma situação, você chega com um conjunto. Com um conjunto. Pois é.
Então, essa necessidade dessa universidade ser realmente acolhedora. E a universidade tem um papel muito importante também quando a gente fala na saúde. Não é? Né, Cecília, são muitas parcerias que são estabelecidas com o governo do Estado, com a prefeitura. A gente percebe, né, o trânsito dos alunos do curso de medicina nos postos de saúde, nas UPAs. Como é que está essa parceria? Olha, a gente está numa cidade, né, como a gente fala, uma cidade universitária. Então, Mossoró, ela dispõe desse, vamos dizer, desse contexto, esse ecossistema todo montado. E a nossa universidade, ela tem sido, né, vanguardista também nesse sentido, do ponto de vista da saúde, né, do ponto de vista da área mais econômica, que é a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Ciências da Saúde. Então, dentro da área da saúde, a gente tem um trabalho muito enraizado ali com as prefeituras, né? Eu estou falando de Mossoró, a gente tem um trabalho muito bom com a Prefeitura Municipal de Mossoró, através dos serviços que são ofertados tanto no ambulatório da Faculdade de Ciências da Saúde, como na Faculdade de Enfermagem. Se eu falar de Pau dos Ferros, da mesma forma, tem um curso de enfermagem que a gente atua diretamente com a Prefeitura de lá e com a Secretaria, com a CESAP, né, em âmbito estadual, que a gente tem feito uma parceria muito importante do ponto de vista do Tarcísio Maia, do ponto de vista do Hospital da Mulher, né, do ponto de vista de um ambulatório que é referência LGBTQIA+, na Faculdade de Enfermagem. Então, são inúmeros serviços que a gente complementa a rede, né? Tem determinados momentos, Joyce, que a nossa universidade, ela tem a especialidade e a rede pública não tem. Então, a gente sempre busca, né, essa complementação para que a gente possa também levar toda a nossa expertise através dos nossos pesquisadores, né, dos nossos técnicos, dos nossos docentes, dos nossos estudantes. A gente vê a diferença quando você é acolhido por um preceptor, juntamente com os nossos estudantes, sim, e aí você tem uma devolutiva diferente para aquele paciente que está sendo acompanhado. Porque também faz parte da formação do estudante aquele estudo mais aprofundado do caso clínico ali em tela. Então, é muito bom e é salutar, né, para o desenvolvimento da saúde da região. Na pandemia, eu acho que a gente conseguiu, desde de orientação, de ação mais educativa, de orientação, como a gente fez com a Câmara Municipal de Mossoró. Eu lembro que a época ainda a presidente era a Isabel. E aí a gente fez o quê? Uma parceria com na primeira fase da pandemia, a gente fez uma parceria como? Levando a orientação através de carro de som, porque a gente estava naquele momento todo mundo afastado. Então, assim... Participou da vacinação? Vacinação ativamente, né? Em vários momentos Gabriel se vacinou lá. Que, inclusive, teve a diferença de acolhimento ao público infantil, porque você, naquele momento, você tinha que passar um tempo lá para poder ir para casa, e nas UBS não tinha condições de dar esse tratamento. Ele e a gente fez com um coraçãozinho que tinha lá. E a gente fez esse tratamento diferenciado. Então, é esse nosso olhar, né, que vai para além de uma entrega de um serviço, mas vai também... Vai além da formação. Vai além da formação. Né? Isso é que é o mais importante. Eu estava lendo aqui uma manchete, o ERN obtém nota 4 no IGC e se consolida como instituição referência no país. Isso é Fale sobre. Isso é uma outra alegria que a gente tem, né, ao longo do tempo. E aí, mais uma vez, a gente precisa sempre reconhecer todas as pessoas que passaram antes da gente, porque não é Cecília está, e obviamente que é uma construção, né, ao longo do tempo. Muita coisa para o próximo. Exatamente. Ou para a próxima. Mas agora a gente tem esse conceito. Para além desse conceito, a gente passou por 2 recredenciamentos, que a gente está na expectativa alta aí também de receber as notas, né, os conceitos. E, assim, mostra que a nossa universidade sempre teve muitos desafios. Isso aí é uma verdade que todo mundo sabe, mas sempre foi muito resistente e tiveram pessoas valorosas no decorrer do caminho. E por isso, né, que hoje nós temos aí esses conceitos, esses indicadores que só comprovam a qualidade da nossa universidade. Então, isso é um retrato em números. A gente poderia falar tantos números aqui, tem um número, Larissa, que eu acho mágico, que eu digo, em 55 anos que a gente vai completar, nós já entregamos mais de 54 mil profissionais nas diversas áreas de conhecimento. Aí você pode dizer, mas é só um número. Mas é só um número que já é, por si só, grande. Quantos alunos hoje? Exatamente. Hoje nós temos aproximadamente 15 mil alunos
né? Entre graduação Pós-graduação e extensionistas. E aí eu digo, mas se você acha que ainda não é suficiente os 54 mil profissionais que nós fizemos a entrega nas diversas áreas do conhecimento, faça o seguinte, tente imaginar só algumas historinhas em cada diploma recebido, o quanto que mudou a vida dele ou dela, da casa. Muitas vezes é o primeiro a se formar numa família, muitas vezes de uma origem muito humilde, que se não fosse através da universidade, não teria essas condições. E o que vai acontecer posterior àquele recebimento? Aí você não tem mais como medir. Eu estou lembrando da história que sua mãe sempre contava da Faculdade de Medicina. Tem muitas histórias da Faculdade de Medicina, de jovens filhos de agricultores, que estudavam ainda na lamparina antes do Luz para Todos, né, que a energia tinha chegado na casa de todos, de filhos de carroceiro, né, de empregadas domésticas e assim sucessivamente. Aí a importância de ter parlamentar com sensibilidade, de ter a universidade que fez parte, né, também dessa acolhida dessa ideia, porque precisava ali do conselho, né, que é a geração de oportunidades. Eu acho que a universidade, eu sou tão fã da UERN, é transformadora demais e eu observo muito essa questão da transformação, Cecília, da vida das pessoas. Como Cecília está falando aí, essa questão de cada história por trás do diploma. Quantos colegas, muitas vezes a gente estava ali assistindo a aula, quando chegava a hora do ônibus, 9h30 da noite, ficavam loucos, porque diziam, eu não vou ter como voltar daqui, professor. O professor precisava muitas vezes encerrar a aula antes ou dar um segundo horário mais apressado para que a gente tivesse todo o conteúdo para poder atender aos colegas que tinham menos condição. E tem muitas pessoas que voltam para a própria UERN e contam essa história de transformação. Cecília falou aí, minha cabeça ficou assim, imaginando em vídeos as imagens. Quando eu faço as colações de grau, eu sempre gosto de fazer essa reflexão com eles. Digo, gente, aqui nesse ambiente, tem 100 se formando. Se a gente fica vendo os sonhos passando aqui, né? O quanto esse diploma ele vai oportunizar, né? O orgulho, né? E assim, é muito bacana. Esse ano, nos 55 anos da nossa universidade, a gente pensando no tema da campanha, e eu digo, olha, 55 anos. A gente precisa cada vez mais dizer a importância dessa universidade, mas tem que contar através das pessoas. Sim. E aí o tema ficou, a UERN também é sua. Cecília, na ideia de pertencimento, né? Aí eu digo, quem é que não foi tocado por essa universidade? Seja por uma ação, aí mais uma vez, uma ação simples a uma ação mais complexa. Então, todo mundo tem uma bonita história para contar da universidade, né? E aí é nessa reflexão, por que a UERN também é sua? Isso é um patrimônio vivo do povo potiguar. Então, é tentar deixar isso sempre vivo, porque a gente precisa cada vez mais devolver à sociedade o que a gente está fazendo de bom. Às vezes nem pode lhe tocar, mas está tocando alguém que está do seu lado, está tocando um sobrinho, está tocando um parente próximo, um vizinho. Sim. Né? Então, a universidade está aí totalmente enraizada no nosso estado e a gente tem orgulho de dizer que ela pode fazer muito mais ainda. Já tem organizado para a comemoração dos 55 anos, além desse chamamento ao pertencimento à universidade, mesmo que já se formou há muito tempo, né? Tem uma história para contar. Tem solenidade na Câmara Municipal de Mossoró. Isso. E Natal. Câmara Municipal de Natal também. Na Assembleia Legislativa sempre a gente tem também, está definindo a data. Aí nós temos, né, tradicionalmente, o culto evangélico, depois temos a missa na Catedral. O culto evangélico esse ano vai ser na Igreja Nazareno. A missa na Catedral, e nós temos também o culto aos orixás, desde 2017, que nós instituímos também celebrar, né, com esse público que queria muito fazer parte da nossa universidade, e a gente integra isso de forma muito feliz, porque, de fato, né, a gente precisa acolher todos e todas, e é um momento muito significativo da nossa universidade. E dia 28, né, e já fica aqui o convite também, às 15 horas da tarde, no Teatro de Zuí, a nossa tradicional Assembleia Universitária.
A instalação do governo vai acontecer esse ano também. Em Mossoró, né? A governadora vai estar aqui, onde ela faz toda a transferência das secretarias de Estado para a cidade de Mossoró. E aí vai ser um momento muito significativo. Deve se instalar na universidade, né? Sim, sempre se instala na universidade. Sempre se instala na universidade. E geralmente passa 3 dias, né? 27 e aí a 30. 30, já fica o convite também, tem a corrida do servidor. Eita, João! A governadora disse que já vai também. A governadora tá no shape, né? Caminhando. Pois é. E aí a gente tem toda uma programação, né? Bem diversificada para a gente comemorar, para a gente celebrar com a sociedade e com a nossa comunidade universitária esses 55 anos. Né, de muitas coisas boas que a gente vivenciou neste último ano. Vai completar também 2 anos da gestão Cecília e Chico, e a gente quer comemorar com a nossa comunidade. E, para além, na Assembleia Universitária, que eu acho importante também destacar, são os títulos honoríficos que são entregues. Sim. Né? Então, a gente vai entregar o título de doutora honoris causa à professora Helena Nader, uma pesquisadora renomada, né? Foi a primeira presidente da Sociedade Brasileira de Ciências. Então, é uma pessoa que também ajudou muito na pós-graduação da nossa universidade. Tem a professora honoris causa, que é Tony Silva. Legal. E ela tá assim, super feliz. Empolgada. Né? Empolgada. Tem a professora emérita, que é a professora Verinha, como a gente chama. Ela foi pioneira em trazer a discussão de inclusão para a nossa universidade, então ela também está sendo reconhecida nesse momento. E tem a Sara, que é a técnica administrativa, que também será contemplada. Né? E dentro da medalha da abolição, a gente também, né, esse ano, a gente vai levar essa medalha da abolição para a Zilene, né, dona Zilene. Também para o professor Felipe Caetano, sim, em memória. Né, em memória, e para a professora Nevinha. Muito né? legal. Então, assim, todos esses que eu falei ficaram muito felizes com a honraria e em ser também dos 55 anos da nossa universidade. Todo mundo com muito significado. Cecília, né? a gente iniciou falando, Cecília, mulher, mãe. Qual o maior desafio? O maior desafio é a gente viver a vida de forma leve. E eu acredito que a gente precisa praticar isso constantemente, porque a gente tem a mania, e aí eu estou falando por mim, acredito que vocês também acontecem da mesma forma, a gente muitas vezes tenta romantizar ou tenta esconder determinadas coisas. Eu não escondo mais, né? Eu não romantizo mais também. Quando eu estou triste, eu estou triste. Sim. Quando eu estou feliz, eu estou feliz. Obviamente que a gente tenta sempre buscar o equilíbrio, né? Nem tão demais, nem tão menos. Sim. E aí eu acho que é muito importante a gente discutir isso com a comunidade. Eu acho que a mulher, na necessidade de ser sempre forte, isso cansa. Né? Ninguém é Mulher Maravilha. Ninguém é Mulher Maravilha. Ninguém é Mulher Maravilha. E eu acho que muitas acham a gente, tá ali, tá arrumado. Mas para eu estar aqui nesse programa, se eu fosse contar desde a hora que eu acordei até agora, talvez algumas não acreditassem. Né? Alguns não acreditassem. E aí é importante a gente dizer que a gente tem muito desafio, que a gente não nasceu reitora, que a gente não nasceu professora, que a gente não nasceu mãe, que tudo isso foi uma construção. Para você que está iniciando um curso, né? Tem todos os desafios, mas tem que algo sobressair, que é a vontade, é o foco, é o objetivo, é a gente não se perder. Né, no que a gente traçou, o processo, no que a gente traçou, né, como meta, porque minhas metas não são iguais às suas, não são iguais às suas, e a gente entender isso, entender que Clarissa é diferente, que Cecília é diferente, que Joyce é diferente, a gente pode até compor de algumas coisas, mas que cada uma tem seu destino, né, e obviamente que esse destino é muito traçado pela nossa sensibilidade e fortaleza, como eu falei anteriormente. Cecília, muito obrigada, viu? Parabéns, não é, pelo trabalho de fazer essa universidade inclusiva que a gente deseja. Mesmo já tendo passado por lá, né? Quem sabe aí não vem filho, neto, né? Que também vá fazer parte dessa universidade, mas é muito bom perceber que ela está tão bem entregue. Então, que Deus lhe abençoe muito na condução do trabalho. Eu não fui aluna da UERN, mas eu tenho esse pertencimento, assim, é do Rio Grande do Norte, de Mossoró, do Rio Grande do Norte. A UERN também é sua. Tá vendo?
Porque a UERN chega a todo mundo de alguma maneira. Eu só quero agradecer, foi uma conversa linda, uma conversa bem real, de mulher para mulher. A gente e de pessoas, ligando pra mim. E de pessoas que estão nos ouvindo. Espero que alguma fala nossa faça sentido aí na vida de cada um de vocês. E a nossa universidade está de portas abertas, porque ela também é sua. Beleza. Gente, beijo. Vamos comemorar os 55 anos da nossa universidade. Vamos juntos. Sim. Vamos lá. Ei, foi ligeiro demais.